Portanto, esta segunda aula prática de Química Analítica, nós vamos aplicar a base padronizada da primeira aula para padronizar o ácido nesta aula. Na parte, eu apresento o experimento, propriamente dito, que foi gravado no laboratório em tempo real. Vocês assistem aqui comigo, né, durante a aula. E, ao término da aula experimental gravada, a gente faz as continhas relacionadas ao experimento, em outras palavras, faz a determinação do fator de correção e da concentração exata aí do ácido clorídrico padronizado. Okay? Veja que essa solução aqui, até um tempo atrás, ela não poderia ser utilizada, mas a partir do momento que ela foi padronizada e tem um fator de correção coerente, um fator de correção bom, o que significa bom? Muito próximo a 1, que é o caso dessa aqui, nós podemos usá-la para padronizar uma segunda solução, né? Neste caso, é o ácido clorídrico, também na concentração teórica de mais ou menos 0,1 molar. Certo? Então, vamos ao experimento, você acompanha o vídeo, e logo em seguida a gente entra para discutir e fazer as continhas relacionadas. Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de Química Analítica. A aula de hoje nós vamos fazer outra padronização, todavia agora padronização do ácido clorídrico, o HCl, ok? Na aula passada nós fizemos a padronização do hidróxido de sódio, uma base forte. Usamos para isso um sal ácido, que é o bifitalato ácido de potássio, ok? Então fizemos a padronização, colhemos as informações para poder determinar a concentração exata e o fator de correção para essa solução. Agora, nós vamos padronizar o ácido clorídrico, ok? HCl, um ácido também forte, cuja concentração teórica, uma concentração aproximada, é de 0,1 molar. Você deve lembrar, quando nós falamos a respeito, que ácidos e bases, no caso do hidroxódio, ele tem uma propriedade chamada de higroscopicidade, que ele absorve umidade, logo eu tenho uma imprecisão na pesagem da massa, que vai influenciar na concentração final. Em relação ao ácido, a preparação, ela tem também um efeito negativo na preparação, porque os ácidos são muito voláteis. O que isso quer dizer? Se eu abrir o frasco, parte dele volatiliza, evapora, logo a concentração é alterada, e qualquer solução que eu prepare a partir dessa concentração, ok? Ela vai ter uma alteração também. Ainda que eu faça os cálculos corretos, veja o volume certo para preparar essa solução, ela vai ter esse desvio por conta aí da perda de concentração do ácido de origem, né, o ácido que foi o ponto de partida para a preparação, por volatilização, logo, essa solução final ela tem uma concentração que não é exatamente 0,1 que eu queria. Esse é o objetivo da padronização. Já que a concentração não é exata, ela é aproximada, eu preciso determinar a concentração exata e, a partir daí, encontrar um fator de correção. Como já foi feito uma aula, na aula anterior com o hidroxódio, a solução do hidroxódio aqui, eu tenho no rótulo dela a fórmula molecular, a concentração aproximada, e eu tenho aqui, ó, bem pequenininho, que é o fator de correção, tá certo? Toda solução que você vê o rótulo dela apresentando um FC, tá, na embalagem, na rotulagem, logo, essa solução ela foi padronizada, tá certo? Como que eu experimento hoje? Lembra? Nós estamos estudando volumetria ácido-base, ou volumetria por neutralização. Isso implica que as reações vão envolver sempre um ácido e uma base. Um ácido pode ser usado para padronizar uma base pode ser usada para padronizar um ácido. Na aula anterior nós usamos um sal ácido
para padronizar o hidróxido de sódio. Hoje, nós vamos usar esse hidróxido de sódio que já foi padronizado para padronizar o ácido clorídrico, que é o objetivo da nossa aula de hoje. Muito bem, aqui na tela, no quadro, eu tenho o título da nossa aula, padronização do HCl mais ou menos 0,1 implica incerteza na concentração, com NaOH mais ou menos 0,1 molar. Padrão. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse hidróxido de sódio já passou por esse processo de padronização. Nosso aparato experimental, como eu disse na outra aula, vai ser sempre esse desenho. Agora a gente parte para a bancada, onde você vai ver esses instrumentos novamente. Os instrumentos utilizados é uma bureta, ok? Com volume preciso. Eu tenho um Erlenmeyer, eu tenho um agitador magnético, que faz com que a solução fique constantemente sendo agitada, tá? Para o procedimento experimental, o que nós vamos fazer? Na bureta, eu vou juntar aqui, ó, ou adicionar o hidróxido de sódio, que é a minha solução padrão, ok? Lá na bureta, eu vou preencher toda ela, vou ajustar o zero, a barriguinha lá do menisco, que é aquela curvinha, aquela bolhazinha do líquido dentro da bureta, no zero, ajustei, eu tenho o hidróxido de sódio que vai para a bureta, eu tenho a concentração dele, duvidosa. Talvez você vai falar assim, professor, mas espera lá, você vai usar aí uma solução duvidosa para determinar a precisão de uma também duvidosa? Fica meio estranho isso. Não, a partir do momento que essa já foi padronizada. Observe que eu tenho um fator de correção aqui de 1,0093. Isso implica que essa solução, a partir do momento que eu aplicar esse fator de correção, a concentração, que é a princípio duvidosa, ela vai passar a ser confiável, logo eu posso usar ela para padronizar o ácido desconhecido, com concentração imprecisa. Muito bem, então na bureta vem o NaOH, preencho toda ela, os dados do NaOH utilizado é a concentração e o fator de correção estão aqui, e o volume gasto, lembra, médio, porque nós vamos fazer triplicata também, são 3 titulações para você ter um valor mais preciso. No Erlenmeyer, eu vou colocar 25 ml da solução de ácido clorídrico que eu quero padronizar. Então eu vou tirar 25 ml desse frasco e vou transferir para o Erlenmeyer. Vou fazer isso com o auxílio de uma pipeta, né, volumétrica, onde eu transfiro aí esses 25 ml. Note que o HCl ele é mais ou menos 0,1 também, e eu tenho uma incógnita aqui, que é o fator de correção que eu preciso determinar. É o objetivo da nossa aula. Feito isso, coloca para agitar, vou gotejar isso, adicionando aqui, ó, na solução, o nosso indicador, não posso esquecer ele, ó, indicador, que é a fenolftaleína a 1%, ok? Que eu vou adicionar 3 gotas dessa solução de fenolftaleína. Lembrando, ela fica incolor em meio ácido e muda para rosa em meio básico, tá? Começo a titular. Vai chegar um momento que o indicador ele vai mudar de cor para a cor rosa, e aí eu paro a titulação, anoto o volume gasto, que vão ser 3 volumes, depois eu faço a média desses volumes para poder fazer as continhas. Ok? Então essa é a ideia do aparato experimental. Como que acontece aqui a reação química, que é muito importante para nós entendermos o mecanismo químico envolvido aí nesse procedimento, tá? À medida que o hidróxido de sódio vai cair sobre o ácido clorídrico vai estar com pH abaixo de 7. À medida que o NaOH é adicionado sobre o ácido clorídrico, esse NaOH vai reagir com o ácido clorídrico. De que forma? Está aqui a reação. HCl
reage com NaOH, produzindo NaCl e água. Lembra da ideia clássica? Ácido reage com base, formando sempre sal e água. Então, o ácido clorídrico reage com NaOH, que é uma base, formando cloreto de sódio, conhecido sal de cozinha, que é um sal, e liberando água. A essa altura do campeonato, esse pH aqui ele vai neutralizar devido a essa reação de neutralização. Detalhe na reação. Você observe que um HCl reage com um NaOH. Isso é importante para nós na parte de cálculo. Por quê? Isso implica que a estequiometria da reação é de 1 para 1. E daí, professor? E daí que uma gota desse neutraliza uma gota desse. 1 ml desse neutraliza 1 ml desse. E por aí vai. Ok? Baseado nesse pensamento, como eu estou usando 25 ml de ácido clorídrico a 0,1 molar, eu posso ter uma previsão de volume gasto de NaOH. Eu levo você a refletir sobre isso agora. Quantos ml você acha que vai gastar aproximadamente de NaOH aqui na bureta até a mudança do indicador do ácido clorídrico? Quanto será? Será que é possível ter uma previsão a respeito disso? É possível. Eu acabei de dizer para você que uma gota neutraliza uma gota, 1 ml neutraliza 1 ml. Se tem 25 ml aqui, eu espero gastar 25 ml desse. Ok? Então, na titulação, eu já tenho uma previsão de quantos ml eu devo gastar na titulação. Ok? Porque a reação é 1 para 1. Pessoal, se fosse 2 para 1, aí muda tudo. Se fosse 3 para 2, muda tudo. Então, a observação da estequiometria é importante, porque ela já permite para nós termos uma previsão do volume gasto. Isso me ajuda no quê? Bom, me ajuda em muito. Primeiro porque eu já tenho uma ideia de quanto vai gastar. Então, lá na titulação, posso abrir a torneirinha, deixar cair com velocidade maior. Próximo a 25 eu diminuo para mim ter um controle. Ok? Outro dado importante de se saber o volume que eu vou gastar aqui, ou que eu espero, é que, baseado no volume que eu gastar aqui, eu já posso dizer se a solução do ácido que eu estou padronizando, ela está boa ou está ruim. Como assim, professor? Bom, se a previsão é 25 ml, implica que, se eu gastar exatamente 25 ml, sabe o que significa? Que a concentração duvidosa de mais ou menos 0,1 que eu queria preparar, por uma mágica, eu literalmente consegui preparar 0,1. Se der 25 em cima, quanto mais próximo de 25, portanto, for o volume gasto, melhor é a qualidade dessa solução preparada. Ou seja, mais próximo de 0,1 aqui, eu tenho a minha solução. Isso implica também que, se eu gastar aqui, por exemplo, 27 ml, de cara eu já sei que essa solução aqui de ácido clorídrico a 0,1 molar foi muito mal preparada. Certo? Ah, professor, mas a concentração é duvidosa, mais ou menos 0,1. É duvidosa, mas um desvio de 0,18, por exemplo, ao invés de 0,1, é um desvio muito grande. Então, aí o erro na preparação se torna um erro muito grosseiro. Ok? Então, tudo isso vai me ajudar se eu já tenho uma previsão a respeito do volume consumido. Beleza? Outra coisa dessa reação que vai me ajudar também é lá na continha. Lembrando que, quando eu vou padronizar uma solução, duas coisas eu preciso determinar. A primeira delas, a concentração exata. E a segunda é o fator de correção, para corrigir essa solução. Ok?
Esses cálculos dependem dessa estequiometria, tá? Lembra da receita de bolo que eu disse para vocês, que a gente sempre vai usar, como se fosse uma receita de bolo? Você vê que aqui nós repetimos basicamente a sequência de raciocínio que nós fizemos no outro experimento. Primeiro passo que eu vou fazer, eu vou determinar a quantidade de NaOH consumida na bureta. Lembrando que quando eu falo de quantidade, eu me refiro a número de mol, quantidade de matéria, tá certo? Quantidade de matéria. Observe que está aqui, ó, quantidade de NaOH barra HCl. O que significa esse barra HCl? Significa que, como a estequiometria é 1:1, significa que o tanto que eu encontrar de mol de NaOH também será de ácido clorídrico. Então, se nessa continha, número de mol, concentração vezes o volume em litro, vezes o fator de correção der 10, esse 10 será do NaOH e também do HCl. Por que eu posso dizer isso? Porque a reação química é de 1:1. Está vendo a importância da estequiometria? Se fosse 2:1, então o NaOH é metade do ácido clorídrico. Logo, o ácido clorídrico é dobro do NaOH. Então, no exemplo que eu dei, se eu encontrar 10 NaOH, eu vou ter 20 HCl. Note a importância da estequiometria. Ok? Então, calculando a quantidade de NaOH, automaticamente eu determino a quantidade de HCl. Quantidade se refere a número de mol. Fórmulazinha para isso, número de mol é concentração vezes volume vezes fator de correção. A partir do momento que eu encontrei o número de mol aqui do ácido clorídrico, eu posso ir para o item 2, que é determinar a concentração exata do ácido clorídrico. A concentração exata vai ser o número de mol encontrado no item 1, dividido pelo volume gasto, volume utilizado de HCl no Erlenmeyer. Então eu pego o volume lá que é os 25 ml, convertido em litro, obviamente. Você vai lembrar que aqui está em litro, aqui em ml. Então eu preciso dividir isso aqui por 1000 e colocar o resultado aqui. E ao fazer a continha, eu determino a concentração exata do ácido clorídrico. Uma vez que eu encontrei a concentração exata, o próximo passo é determinar o fator de correção. Fator de correção, eu vou calcular pegando a concentração exata que eu achei no item 2 e dividindo pela concentração teórica, que é o 0,1. Fazendo isso, eu vou achar um fator de correção que deve ser o mais próximo de 1 possível. Observe o fator do NaOH que eu estou usando, ó, 1,0093. Você vê que é um excelente fator, muito próximo de 1. Isso fala que essa solução tem uma boa qualidade na preparação, de modo que eu possa usá-la como um padrão para determinar aí o fator de correção do ácido clorídrico. Perfeito? Lembrando, essas continhas que eu estou dando uma ideia aqui de como fazer, nós vamos fazer isso na aula online em tempo real, tá certo? Fazer essas continhas aqui. Aqui eu trago apenas a ideia de como é feito os cálculos e nós vamos discutir essas resoluções aí na aula nossa teórica online, em tempo real, ok? Então o objetivo do nosso experimento é entender o processo, executar o processo e colher, na verdade, esse volume gasto médio de 3 titulações para que nós possamos fazer as continhas. Bora para o experimento? Então, agora nós vamos fazer o experimento propriamente dito. Bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula, nós já fizemos o esboço da parte teórica do experimento, para entendermos os objetivos e os elementos envolvidos. Então, aqui está o nosso aparato experimental, ok? Então, nós temos a bureta, tá? É uma bureta de 50 ml, uma bureta calibrada, né? Onde você tem aí leituras que vêm de 0 até 50, leituras sempre de cima para baixo, tá certo? Então, essa é a nossa bureta. Aqui eu tenho um suporte que prende a bureta. Embaixo
um agitador magnético. Esse agitador é o que faz com que o Erlenmeyer, ele, com o bastão magnético dentro, ele fique constantemente agitando, homogeneizando a solução que está sendo titulada, tá? Lembrando, na bureta eu tenho o titulante, no Erlenmeyer eu tenho o titulado. Vou colocar um pedaço de papel higiênico sobre o agitador, simplesmente para dar um contraste, né? Para a gente ter uma visão melhor da mudança de cor quando acontecer. Então, um pedacinho de papel higiênico. E agora nós vamos encher a bureta e zerar a bureta. Do nosso aparato experimental que foi apresentado no quadro, eu mostrei para vocês que na bureta vai o hidróxido de sódio já padronizado, tá? Eu vou fechar bem a bureta para que ela não vaze aqui. Então a gente deixa fechada a torneirinha e nós vamos encher a bureta usando um funil levemente erguido sobre a bureta, e aqui eu vou adicionar o hidróxido de sódio. Não me preocupo nesse momento com o zero da bureta, tá certo? Tanto é que eu deixei passar bastante para cima do zero. Por quê? Porque aqui, ó, tem ar na ponteira e eu preciso tirar esse ar, senão vai dar erro na titulação. Vou transferir para o próprio frasco, eu abro rapidão, ó, deixo cair, e aí eu vou controlar para que o menisco fique exatamente no zero. Então tá aí, ó, a barriguinha da bolha fica no zero. Então fiz a primeira parte do procedimento experimental. Carreguei a bureta com o NaOH padronizado. O próximo passo é nós transferirmos 25 ml do ácido clorídrico para dentro de 3 Erlenmeyers. Lembrando que a gente faz em triplicata, 3 Erlenmeyers. Então tem um L já com o bastão magnético, são 3. E eu vou colocar 25 ml do ácido em cada um desses Erlenmeyers. Para isso eu vou usar um instrumento de transferência de volume, que é uma pipeta. É uma pipeta graduada, certo? Ela tem leitura aí, ela é exatamente de 25 ml, que é o volume que eu vou transferir. Então, a pipeta, você vai lembrar disso, já teve aula de Química Geral, você tem 2 botõezinhos, esse aqui sobe e esse desce, tá? Então eu vou tirar esses 25 ml aqui através da pipeta, lembrando que, ó, eu preciso sempre estar com ela ao nível dos meus olhos para que eu possa zerar certinho ela, ó. Tá lá, deu zero, eu nunca faço a leitura assim, nem na bancada, eu ergo, coloco na altura dos meus olhos. Feito isso, eu já tenho os 25 ml, eu vou transferir agora esses 25 ml para um dos Erler. O outro botãozinho, eu desço os 25 ml para dentro do Erler. Tá aí. Está na pontinha, que fica, ó, eu seguro o botãozinho, tem essa bolinha aqui exatamente para você, como se soprasse o que está dentro da pipeta. Tá certo? Eu vou esvaziar novamente a pera sugadora, que é essa bolhazinha verde, e eu vou tirar mais 25, que eu já vou deixar os 3 Erlers preparados. Então, novamente, na altura dos olhos, eu vou ir lá no zerinho e zerar a minha pipeta. No zero eu tenho 25. Feito isso, novamente, eu vou transferir para o segundo Erler. Tá aí. Mais 25 ml, para que eu possa aí ter a minha segunda titulação. E a terceira, mesmo jeito, eu vou tirar novamente 25 ml.
Então, são 3 tomadas de 25 ml. Passo para o terceiro Erler. Está aqui. Veja que eles já estão com o bastão magnético dentro para poder agitar enquanto a titulação acontece. Está aí. Feito isso, eu vou fechar o meu frasco de ácido que eu estou padronizando. E eu já vou adicionar as 3 gotinhas de fenolftaleína, que é o indicador ácido base. Fenolftaleína 1%. Então eu vou adicionar aqui 3 gotinhas nesse. 3 nesse. E 3 nesse. Você observa que nenhuma das soluções mudaram de cor, ok? Porque o meio é ácido e a fenolftaleína fica incolor no meio ácido. Feito isso, pessoal, agora nós vamos trazer isso para o agitador magnético. Eu vou ligar o agitador, ele vai começar a movimentar o bastão magnético lá dentro. O L está bem posicionado sobre o agitador, a bureta imediatamente acima, NaOH padrão, ácido clorídrico a ser padronizado. Eu começo a titular. Como nós já temos uma previsão de volume, que deve ser em torno de 25 ml, salvo um erro grosseiro aí na preparação do ácido, eu vou abrir a torneira com uma velocidade maior, e vou deixar aí ela cair até aí mais ou menos uns 24 ml. Depois a gente controla. Você vê que à medida que o volume vai sendo aumentado, uma manchazinha vermelha começa a aparecer lá. Por quê? Porque eu estou consumindo o ácido, logo ele tem uma tendência a mudar de cor. Ora, esse é um sinal que o ácido está sendo consumido. E a reação de neutralização ela está próxima a se concluir. Lembrando que eu preciso pegar aqui uma coloração levemente rosada. Não pode ser aquela corzona rosa muito forte, né? Ó, está quase virando. Nós vamos poder ter uma previsão da qualidade desse ácido pelo volume gasto aqui. Ó, mudou de cor, tem que durar 30 segundos, você vê que não durou. Eu vou adicionar mais uma gotinha e vou verificar se dura 30 segundos. Acho que eu posso pôr mais uma gotinha. Ó, agora acho que dá. Beleza? Vamos fazer a leitura. Olha que coisa interessante. O volume gasto, pessoal, aqui, ó, nessa primeira titulação, foi de 23,987. Olha só, 23,7. 23,7. Eu vou anotar no quadro ali esse valor. 23,7. Volume 1
23,7 ml. Olha só. Baseado nesse volume, eu queria que você agora refletisse sobre a qualidade desse ácido preparado, tá? Veja que sem fazer cálculo algum, nós não fizemos nenhuma conta ainda, mas por ser 23,7 já dá para que eu tenha uma ideia de que esse ácido está com uma concentração não muito coerente com aquilo que eu queria, tá? Por quê? Porque eu esperava alguma coisa bem próxima de 25, 24,7, 24,8,9, ou mais de 25, 25,1, 25,2, alguma coisa assim, tá? Mas já nos dá uma ideia de que a solução não está muito boa. Mas ainda assim nós vamos fazer as outras titulações e depois eu explico para vocês o que pode ser feito em uma situação como essa. Então, o Heller já foi tirado, tá? E eu vou pegar o outro Heller. Posso até anotar aqui, ó, no próprio Heller o volume gasto, ó, 23,7 ml, que foi esse aqui. Vamos fazer agora o mesmo procedimento com o segundo Erlenmeyer, tá? Para isso, eu vou zerar a bureta novamente. Então, nós vamos adicionar aqui, ó, mais NaOH. Ok, a gente zera novamente. Eu vou agora acertar o menisco, que é a curvinha da bolha, lá no zero. Fecho o frasco e agora eu titulo novamente. Está lá os 25 ml e eu abro a torneirinha e deixo cair de novo. Mesma ideia, deixo cair com certa velocidade, até próximo a 20 alguma coisa, depois a gente diminui a quantidade. Que já está chegando aí em torno de 23. Eu vou diminuir, porque está virando depois de 23 um pouquinho. E aqui a gente já vai mais com cuidado para pegar o ponto certo de virada. Ainda não, mais uma gotinha. Acho que mais uma. Aí. Vou contar 30. Acho que não vai dar ainda. Mais uma. Deu 30, está voltando para incolor, mas contou o tempo de 30, está valendo, e eu vou fazer a leitura. Aqui está o 24, 9, 8, 7. Acredite, 23,7 também. Então você vê que o erro não é experimental, porque os volumes estão se reproduzindo. Tá? É a solução mesmo que precisa de um ajuste. Eu vou zerar novamente a bureta. Tá aqui. Vou zerar o menisco novamente. Zerei. E agora, o último Erlenmeyer. Tá aí. Vamos deixar cair com certa velocidade.
já começa a aparecer a coloração rosa lá dentro pela velocidade, chegando em 20 ml, 21, 22, vou reduzir, pingar com mais detalhes agora. Você vê que a coloração rosa ela começa a intensificar e permanecer também. Vamos ver mais uma. Acho que mais uma. Agora acho que dá. Trinta segundos. Vamos fazer a leitura. 24, 9, 8, 23,8 ml. Um pouquinho depois mais aceitável. Certo? Então estão aí as 3 leituras. Lembrando que, talvez você vai falar, professor, está incolor. Esse é o ponto bom, ele ficou rosa e durou 30 segundos. Não precisa permanecer rosa, esse é o ponto ideal, tá? Então não tem problema voltar. Então, o que que nós temos? Nós temos 3 volumes, 23,7, 2, 23,7, 23,7 e um 23,8. Ok? Vamos passar isso para o quadro. Vamos anotar lá, 23,7, 23,8. Então, ó, volume 2, 23,7 ml. Volume 3, 23,8 ml. Certo? E aqui, pessoal, ó, eu tenho o volume médio gasto. Tá certo? Que é a soma desses 3 volumes, né? Dividir por 3, 23,7 mais 23,7 mais 23,8. Dividido por 3. Então, eu tenho aqui, ó, 23,73. 23,73 ml. O que a gente precisava para a titulação e as nossas continhas é esse volume aqui, ó, 23,73 ml. Ok? Você vai observar que esse volume ficou um pouco abaixo do esperado. Isso implica que essa solução de HCl ela não está boa dentro daquilo que a gente esperava. Então, nós vamos precisar fazer um ajuste nessa solução. Ela não está perdida, a gente vai jogar fora, não. Então, nós vamos fazer um ajuste nessa solução, ok? E vamos titular novamente para poder encontrar o fator correto, tá? Então, essa solução ela precisa ser reajustada para que a gente faça uma outra titulação e, a partir daí, rotule ela com o fator de correção adequado, ok? Então, essa é a nossa aula. Na aula online, vamos fazer essas continhas, aí você vai observar quanto que deu o fator de correção para esse volume. Te aguardo na próxima aula. Grande abraço. Bem, pessoal, então, dando continuidade, né, na aula prática, nós vimos, então, todo o procedimento prático, experimental, relacionado à padronização do ácido clorídrico, utilizando aí uma base que já foi padronizada, que foi a base da nossa aula anterior, a primeira aula, ok?
E, propositalmente, essa solução de ácido clorídrico, ela foi preparada já para dar um erro aí na titulação, para você entender o papel da padronização de uma solução. Você pode preparar uma solução achando que ela está com a concentração X, e, na verdade, a concentração não é aquela. E se você utilizar essa solução com uma concentração errada em relação ao que você esperava, obviamente, você também terá resultado errado em qualquer análise na química analítica quantitativa. Ok? Então, nós vamos ver isso agora, porque nós vamos fazer os cálculos e vamos determinar, semelhantemente ao que foi feito na aula anterior, o fator de correção para o ácido clorídrico aí em questão, com esses dados que foram coletados. Então, veja só, a situação minha é essa daqui, ó. Tem a bureta ilustrada aqui, para a gente ilustrar o experimento novamente, tá? E colher as informações. Eu tenho na bureta hidróxido de sódio com uma concentração duvidosa, mais ou menos 0,1, porém com um fator de correção de 1,0093. Logo, quando eu multiplicar esse fator por essa concentração, a concentração dela, que tem erro na preparação, ela é corrigida e eu vou ter um valor coerente para fazer qualquer análise. Tá certo? Então, a minha base, então, é uma base padronizada, está aqui constando o fator de correção dela, tá? Ela foi colocada na bureta, uma bureta de 50. A titulação gastou um volume médio de 23,73 ml, que foram, na verdade, a média dos 3 volumes das 3 titulações, que foi 23,7, 23,7 e 23,8 ml, tá? Então, dá uma média aí de 23,73. No Erlenmeyer, eu tenho o ácido, cujo objetivo é determinar o fator de correção para ele. Esse ácido tem uma concentração também teórica duvidosa, mais ou menos 0,1. Eu peguei 25 ml desse ácido e coloquei no Erlen. E eu espero encontrar um fator de correção. Tá? Você observa que, como a reação química, ela está aqui, ó, base reagindo com ácido, formando sal e água. Sempre uma reação de neutralização, ela tem esse aspecto. O NaOH reage com ácido clorídrico na estequiometria de 1:1. Importante. Se eu tenho 25 ml de ácido clorídrico aqui embaixo, eu espero gastar aqui em cima também 25 ml, ou muito próximo de 25 ml. Esta percepção é que me deu a capacidade de que logo que eu vi o volume de 23,7, eu já condenei a solução. Automaticamente já falei, essa solução não está boa, não é? Então, a estequiometria, ela me dá algumas informações que são aí muito úteis, muito importantes na análise química quantitativa. Então, a estequiometria é 1:1. Antes da gente aplicar a receita de bolo, pessoal, na semana passada eu falei para vocês da importância da calculadora, inclusive pedi para que vocês estivessem com ela aí, para acompanhar os cálculos inerentes ao experimento. E a primeira coisa que eu preciso fazer, caso você não tenha feito, é configurar a calculadora para que ela me dê respostas em notação científica com 4 casas decimais. Essa calculadora, que é a mais comum utilizada, é a Casio FX82MS. Calculadora bastante útil aí, tem todas as funções que nós necessitamos, tanto aqui para química, quanto para qualquer disciplina que envolva cálculo, e até na estatística, ela vai servir muito na estatística. Muito bem, então como que eu vou configurar ela para a notação científica?
Tem duas funções nessa calculadora que nós vamos estar trabalhando com ela, hora uma, hora outra. A primeira delas é a notação científica. E eu coloquei uma colinha aqui, ó, no rodapé do slide para você. Ó. Configuração da calculadora científica. Apertar mod 3 vezes. Olha o mod aqui, ó. O mod fica perto de onde liga a calculadora. Perto do ONU, onde liga. Tá? Então, eu vou apertar 3 vezes essa tecla. 1, 2, 3. Quando eu apertar 3 vezes essa tecla, vai aparecer na tela 3 opções. A primeira opção, cujo índice é 1, é a opção fix. Fix quer dizer função aproximação da calculadora. Ela vai te dar uma configuração para aproximar tantas casas decimais. A segunda opção, cujo índice é 2, eu tenho uma função científica, que é a que a gente vai entrar nela agora. E a terceira função é a função normal. Então, eu vou entrar na função científica. Logo, depois de apertar molde 3 vezes, eu vou apertar o número 2. Porque o número 2, que acompanha o SCI, ele vai entrar nessa função. Após você clicar o número 2, a tela vai te mostrar. É como se a calculadora estivesse falando para você o seguinte, olha, você acaba de entrar na função científica. A propósito, quantas casas decimais você quer apresentar os seus resultados? Então, você vai apertar o número 5. 5. Por que 5, professor? Sendo que eu preciso de 4 casas decimais, como o senhor disse aí no início. Bem, para ficar com 4 casas decimais, eu preciso contar todos os algarismos significativos. Ou seja, aquele número que fica antes da vírgula, ele também tem que ser contado. Isso quer dizer que para ficar com 4 casas, eu preciso apertar 5 casas. Ok? Então, apertando 5, eu vou entrar no modo científico. Posso apertar ON de novo para limpar a tela. E nós vamos para o roteiro agora de resolução do exercício. Lembrando lá da receitinha de bolo que estava no quadro, durante a gravação do vídeo, o que eu tinha o primeiro passo? A determinação da quantidade de NaOH barra HCl. Veja só, quantidade de NaOH barra HCl. O que significa o barra HCl? Significa que eles são iguais. Significa que, como a estequiometria é 1 para 1, uma vez que eu determino o número de mol do NaOH, automaticamente eu encontro o do HCl. Tá certo? Eu não sei se vocês lembram na aula passada, mas eu falei para vocês uma coisa muito interessante. Pessoal, eu começo os cálculos por quem está na bureta ou por quem está no Erlenmeyer. Não sei se você lembra dessa história. Mas é uma pergunta interessante. Por quê? Porque se você lembrar do experimento anterior, nós começamos pelo Erlenmeyer. Nós começamos pelo biftalato que estava aqui, ó. Tá? E agora, nesse experimento, eu estou começando por quem está na bureta. Ué, professor, como é que a gente escolhe aí por onde a gente começa? Como é que é o macete aí? Bem, o macete eu falei na aula passada o seguinte: eu nunca começo por aquele que eu estou procurando alguma coisa dele. Em outras palavras, eu estou procurando aqui, ó, alguma coisa relacionada ao HCl. Logo, se ele é a minha variável, eu preciso usar alguém conhecido para poder fazer essa determinação. Logo, eu estou começando aqui, ó, por quem está na bureta. Então, a regra não é a bureta e nem o Euler. É aquele que eu não estou procurando. Eu sempre começo por quem eu não estou procurando. No caso, o NaOH. Ok? Então, como que eu vou calcular a quantidade de NaOH a partir dessas informações? Veja, lembrando as nossas aulas teóricas de estudo das soluções que nós encerramos essa semana, tá certo? A partir de semana que vem, na aula teórica, a gente já entra
especificamente resolvendo exercícios de química analítica na volumetria ácido-base propriamente dita. Então, uma revisão dos fundamentos de soluções, cálculo de concentração, eu já fiz com vocês. Então, como que eu vou calcular o número de mol a partir desses valores? Lá no primeiro experimento, nós calculamos diferente. Por quê? Porque lá eu tinha massinha, massa pesada, e a massa molar. Isso eu me refiro ao experimento da primeira aula. Todavia aqui, eu não estou utilizando aqui uma massa sólida, uma substância sólida. Não, estou usando um líquido. Logo, eu não tenho mais massa aqui, eu tenho volume. Então, como que eu vou calcular isso? Bem, tem uma formulazinha para isso. O número de mol, ele pode ser calculado pegando a concentração molar, que é essa aqui, ó, 0,1, vezes o volume em litro, lembra? 23,73. Como é que eu transformo isso em litro? Dividindo por 1000. Ou, que é o que a gente vai usar muito na prática, é acrescentar a potência de 10 a menos 3 na frente. Ok? Vezes o fator de correção, pessoal. Aqui você vê a importância desse fator. Por que que ele entra na jogada? Porque quando eu multiplico ele aqui na equação, eu estou corrigindo essa concentração duvidosa de 0,1. Tá? Então, substituindo os valores, eu vou ter, ó, no lugar da concentração, eu tenho 0,1, é duvidosa. Opa, olha o fator aqui na frente. Vai corrigir ela. Vezes o volume em litro. O volume é 23,73. Veja, apliquei a regrinha, acrescentei 10 a menos 3 na frente. Quando eu acrescento 10 a menos 3 na frente do volume, é a mesma coisa que dividir por 1000. Logo, eu vou ter esse volume transformado em litros. Tá? Muito bem. Agora nós vamos fazer isso aí na calculadora. Se você está com a calculadora, você pode acompanhar comigo para você ir aprendendo a manusear aí as teclas. Eu tenho aí, ó, 0,1 vezes 23,73, 10 a menos 3, vezes 1,0093. Sua calculadora já foi configurada em notação científica. Então, agora você vai escrever assim comigo, ó. 0,1 vezes 23,73. Agora, pessoal, eu vou introduzir a base 10. Eu vou apertar essa tecla aqui, ó, EXP. Quando eu aperto o EXP, vai aparecer um E na tela, um Ezinho. Na verdade, um Ezão, letra maiúscula. Um E. Esse E significa 10. Logo, eu agora só acrescento menos 3, porque o E já é 10. Então, menos 3. Vou repetir de novo. 0,1 vezes 23,73 EXP menos 3 vezes 1,0093. Ok? Então, digitei todas essas coisas aí na calculadora, eu vou apertar o igual. Quando eu apertar o igual, a calculadora já vai me dar a resposta com 4 casas decimais e em notação científica. Olha lá. 2,3951 vezes 10 a menos 3 é a quantidade de mol de NaOH, que é a mesma quantidade de mol do HCl que eu quero padronizar, vezes 10 a menos 3. É a quantidade de mol. Aí. Achei a quantidade de matéria de hidróxido de sódio e de ácido clorídrico. Veja que eu não me preocupo mais em aproximar, em mexer com a vírgula para a direita ou para a esquerda. Isso é coisa do passado. A calculadora aqui agora ela faz esse papel para mim. Já que eu já fiz a configuração dela para me dar respostas em notação científica com 4 casas decimais. Beleza? Então, ó, determinei o número de mol. Lá na nossa receita de bolo, como eu já tenho o número de mol, eu posso determinar agora a concentração exata, tá?
Concentração exata, na verdade aqui não é NaOH, né, é do HCl, concentração exata do HCl, né, eu esqueci de trocar aqui, só um minutinho que eu já vou corrigir, para ficar gravado de forma correta e você não ter problema depois. Só um minuto. Aqui, ao invés de NaOH, é HCl. Ok. Vou voltar de novo aqui para a tela, só um minuto. Já vou compartilhar novamente. Aí, voltamos. Então, veja só. Aqui, ó, quantidade de NaOH-HCl, nós fizemos a continha, determinamos o valor. Agora, concentração exata do HCl, já que eu estou procurando o HCl. O número de mol é o mesmo, então eu posso agora aplicar a fórmula da concentração. Concentração qual? Concentração molar, que nós vimos aí na aula teórica. Concentração molar nada mais é do que o número de mol encontrado, que é a quantidade de mol, dividido pelo volume em litro. Como o número de mol eu já calculei, o volume em litro, estou falando do ácido, eu vou olhar aqui embaixo, ó, 25 ml, então vai ser 25 vezes 10 a menos 3, eu vou fazer a continha, ó, número de mol, 2,3951 vezes 10 a menos 3, dividido pelo volume. O volume é 25 ml, acrescentei 10 a menos 3 na frente, ele vira litro. Ok? Muito bem, agora nós vamos fazer essa conta. Também aí na calculadora. Como é que eu vou dividir isso? Pessoal, sempre que eu for dividir, principalmente quando tiver potência no denominador, é importante aqui nessa parte de baixo a gente botar parêntese, tá? Não sei por que cargas d'água, de tempo em tempo a calculadora entende de forma errada essa divisão e ela modifica as potências. Então, uma maneira de nos proteger com esse raciocínio estranho da calculadora de vez em quando, né, é colocando parêntese. Então, como que eu vou escrever isso aqui para dividir? Você vai escrever assim comigo, ó. 2,3951, vou entrar com 10 a menos 3, ó. É XP menos 3. Então, na tela da sua calculadora tem que ficar escrito assim, ó, 2,3951 é maiúsculo menos 3. É isso que vai ficar aparecendo na sua calculadora. Agora, pessoal, nós vamos para a divisão. Vou apertar a tecla dividido, certo? Quando eu aperto dividido, eu estou passando para a parte de baixo, que é o denominador. Então, eu vou abrir um parênteses, ó. Vou abrir um parênteses aqui, ó. Clico aqui, abro um parêntese. Aí eu escrevo 25, de novo, XP menos 3, e fecho o parêntese que eu abri. Ok? Então, eu montei a equação. Agora eu aperto igual, vai me dar esse resultado. 9,5803 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Um detalhe. Se você apagou essa leitura aqui antes, ó, 2,3951, 10 a menos 3, e digitou ela aqui novamente, esse resultado seu aqui vai dar diferente desse aqui, nessa casa aqui, ó. Ao invés de 3, vai aparecer 4. Não tem problema, tá? Essa última casa aqui, essa diferença. Por que está a diferença? Porque no meu aqui, do jeito que eu calculei, eu usei a memória da calculadora, que é esse resultado que já estava na tela. Então, ainda que ele não esteja mostrando, mas nesse resultado aqui, ó, depois do 1 tem outros números aqui. A calculadora só está mostrando até a quarta casa. Mas tem mais coisas aqui por baixo. Então, quando eu não apago isso e eu já faço a divisão direta, vai dar uma diferencinha aqui nessa casa aqui, ó. Quando eu apago, eu digito 2,3951, 10 a menos 3,
de fato, o número é esse, não tem mais nada guardado na memória, tá? Então, se você apagou e digitou de novo, seu resultado deve ter aparecido aqui um número 4, se não me falha a memória, aqui, tá? Mas não tem problema, você pode continuar assim, que o resultado final não vai dar diferente. Muito bem, então nós acabamos de calcular a concentração exata, tá, do HCl. Lembra que nós já tivemos uma percepção que essa solução não está boa, tá certo? A solução não está boa. Como que eu vou confirmar isso? Através do fator de correção, que é o próximo passo. Já que eu já determinei a concentração exata, agora eu posso passar para o fator de correção. Por quê? Porque o fator de correção eu calculo dividindo a concentração exata pela concentração teórica. A concentração exata é essa aqui, e a teórica é aquela lá, ó, mais ou menos 0,1. Aquela que eu achava que era, né? Na verdade, aqui embaixo, né? Do ácido clorídrico. Mais ou menos 0,1. Tá certo? Então, a teórica é 0,1, a exata é essa aqui que eu determinei. Então, vamos substituir, né? No lugar da concentração exata, eu vou escrever, ó, 9,5803 EXP menos 2. Vou pôr aqui, 9,5803 EXP menos 2. Dividido, vou apertar a tecla, dividido por 0,1, que é a concentração teórica. Professor, nesse caso eu preciso pôr parêntese? O senhor não falou nada do parêntese? Não, não preciso pôr não. Quando que eu tenho que pôr? Quando tem potência de 10 no denominador, tá? Então a calculadora às vezes ela interpreta isso aqui de forma errada e a sua potência vai dar errado. O número vai dar certinho, mas a potência dá errado. Nesse caso, como eu não tenho potência no denominador, eu posso dividir normal, que não tem problema, tá? Bom, se você digitou certinho, apertando o igual da calculadora, você vai obter esse resultado aqui, ó, 9,58 ao 0,4 aqui, para quem escreveu daquele jeito que eu falei, ó. Eu acabei botando aqui para vocês conferirem, né? Quem redigitou aqui de novo, vai aparecer esse 4 aqui no final, ao invés do 3, né? Não tem problema. Então dá 9,5804, 10 a menos 1, o fator de correção. Pessoal, agora que eu terminei a conta, não tem mais nada para fazer, esse resultado aqui não é um resultado elegante para a gente expressar com potência de 10. Nesse sentido, o que eu vou fazer? Eu vou usar a outra função da calculadora que eu falei para vocês que a gente sempre vai usar, que está a colinha aqui embaixo, né, que é a função aproximado, ou função fix, tá? Então, sem apagar o resultado da calculadora, você precisa estar com o resultado na tela. Essa divisão aqui e o resultado na tela. Você precisa estar com ela aí, tá? Então, sem apagar, você vai apertar 3 mod de novo, mod 3 vezes, tá certo? Vai mostrar para você a primeira opção, 1, que é o fix. Nós vamos entrar no fix, para isso eu vou apertar o número 1, então em seguida o número 1. Aperta o número 1, aí vai perguntar para você, olha, você entrou no modo aproximação, você quer aproximar quantas casas? Aí você finaliza apertando 4. E aperta igual na calculadora. Quando você fizer isso, ela vai te dar a resposta, né, mudando aí para a função fix, vai te dar essa resposta aqui, ó, 0,9580, tá? Que é o resultado aí final. Então, seja por usar o 3 aqui ou usar o 4, no final tudo vai dar 0,9580. Então, o que você precisa prestar atenção aqui? Todos os cálculos são feitos em notação científica. Quando eu chegar no resultado final, literalmente final, que eu não preciso mais fazer nenhum cálculo, eu mudo para o valor aproximado. E aí eu vou aproximar a quantidade de casas que eu quiser. Neste caso, nós optamos por 4 casas, porque normalmente é o que o fator de correção a gente usa
4 casas decimais. Tá certo? Então, a colinha aqui vai ficar nos slides, para depois você treinar, memorizar isso, porque uma hora você vai ter que estar no fixo, outra hora tem que estar no científico, então você precisa aprender a trabalhar com essas duas funções. O científico é durante toda a resolução, o aproximado só entra quando eu acabei de resolver tudo, que eu não tenho mais conta para fazer, aí sim eu vou para o modo aproximado. Outro detalhe, nós falamos que a solução está ruim. Lembra que quanto mais próximo de 1 for o fator de correção, melhor é a solução? Veja, essa aqui está 0,9580. Pessoal, fator de correção aceitável tem que ser pelo menos 0,99 alguma coisa. Tá? Só para você ter uma ideia. 0,99 alguma coisa. Ou 100 alguma coisa, que é o caso aqui do NaOH. Então, esse fator de correção, ele reprova essa concentração, essa solução de ácido clorídrico, logo essa solução de ácido clorídrico ela não pode ser utilizada para a determinação de alguma coisa, porque ela tem um fator que não é aprovado, tá certo? Se você olhar aqui para a concentração exata, nós não fizemos isso, porque está em científica, mas, ó, se eu apertar um fix aqui nessa concentração exata, eu vou voltar 2 casas para trás. A concentração seria 0,0958. 0,0958. Era para ser 0,1. Está 0,0958. Isso quer dizer que a concentração está abaixo da concentração que eu esperava. Bem abaixo. Essa diferença em química analítica é grande, tá? Talvez numericamente você fale, não, 0,99, 0,95, diferença é um pouquinho demais, professor. Não é não, para química analítica isso é grande, é gigante essa diferença, ok? E aí, essa solução então, ela não está adequada, ela não está boa, não tem um fator aceitável dentro do parâmetro que a gente adota para análise química. O que faz? Joga fora, professor, e faz outra? Não, joga fora não. Essa solução ela está com a concentração abaixo da concentração que eu queria. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que botar mais ácido nela. Eu tenho que aumentar a concentração dela. É o que eu vou fazer, né? Eu não vou fazer isso agora, mas eu vou corrigir essa solução, né? Eu vou melhorar a concentração dela, e semana que vem, na próxima aula prática, nós vamos refazer esse experimento com a solução corrigida, tá certo? Para a gente ver para quanto foi o fator de correção da solução, tá certo? Então essa solução eu vou corrigir ela, a maneira que eu vou corrigir esse assunto de outra aula, depois a gente cria uma aula para explicar isso, mas o objetivo nosso é a padronização, então eu vou corrigir ela, vou adicionar mais ácido, aí tem uma continha que a gente faz, para saber que tanto que tem que adicionar e tudo mais, e aí, na próxima aula, nós vamos fazer novamente todo aquele procedimento que vocês viram do vídeo, para nós vermos se de fato a solução foi melhorada ou não, se nós conseguimos corrigir a solução. E nós vamos ver isso através do fator de correção, que nós vamos calcular de novo, e a partir daí nós vamos dizer, olha, a solução ficou boa ou ruim. Ok? Então, pessoal, é isso por hoje. Na próxima aula, então, a gente continua fazendo titulação da mesma solução corrigida.